A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, Lições para Adultos. Vocês devem estar observando que eu estou com a voz um pouco fechada por conta de um forte resfriado que eu peguei, mas isso não será impedimento para que a gente possa hoje aqui estudar um pouquinho mais uma lição desse trimestre que está sendo uma bênção maravilhoso para as nossas vidas. Bom, estamos estudando aí, eu sempre gosto de fazer aquela rápida recapitulação sobre o assunto geral que estamos estudando no trimestre, né? Esse trimestre é um trimestre onde temos estudado uma série de lições baseadas no Evangelho de João, trazendo como assunto geral, e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. João é compreendido como o apóstolo do amor. Nós já estamos agora na 7ª lição, portanto estamos aí na metade desse trimestre, e hoje nós vamos estudar uma lição que traz como título Eu sou a ressurreição e a vida. Essa lição trata de um momento muito especial do ministério de Jesus, o último sinal, de acordo aqui, né, com a narrativa, com a narração do Evangelho de João. Nós temos aqui o último sinal no Evangelho de João, o último dos milagres, dos 7 milagres que temos relatados no Evangelho de João. Esse aqui é o último milagre, o milagre da ressurreição de Lázaro. O assunto de hoje gira em torno desse fato, a ressurreição de Lázaro. Vocês já observaram, eu vou relembrar isso aqui, que nas lições anteriores recebemos algum ensinamento do Senhor Jesus, de pontos importantes do cristianismo, ensinamentos que surgiram a partir de diálogos que Jesus teve com alguém. É interessante você observar isso, que em cada lição que nós estudamos até agora, nós encontramos importantes ensinamentos trazidos pelo Senhor Jesus para nós, ensinamentos que surgiram a partir de importantes diálogos. Na lição 2, nós vimos ali Jesus conversando com, no caso, Nicodemos, né? Jesus estava conversando com Nicodemos, e desse diálogo com Nicodemos surgiu ali um importante ensinamento do Senhor Jesus falando sobre o novo nascimento. Na lição de número 3, nós encontramos Jesus conversando com a mulher samaritana, e desse diálogo de Jesus com a mulher samaritana nós descobrimos ali importantes ensinamentos sobre adoração, onde Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Na lição de número 4, de um diálogo que Jesus teve ali com os fariseus, aquela multidão que estava ali em torno de Jesus, surgiu este grande ensinamento do Senhor Jesus se apresentando como o pão da vida. Jesus se apresentou como o pão da vida lá no capítulo 6, e esse ensinamento surgiu a partir de um diálogo que Jesus teve com os fariseus, a multidão que estava ali em volta de Jesus. Na lição 5, nós aprendemos sobre a verdade que liberta. Jesus traz um importante ensinamento para nós, conversando ali com os fariseus, um debate, né, com os fariseus, e desse debate surgiu esse importante ensinamento onde Jesus disse que ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus se apresentou como a verdade que liberta o homem, né? Que liberta o pecador. Na lição de número 6, que foi a lição que nós estudamos na semana passada, nós encontramos Jesus ensinando sobre o bom pastor. Ele se apresenta como o bom pastor que dá a sua vida
pelas ovelhas. Entre um discurso e outro, entre um ensinamento e outro, Jesus foi realizando sinais, milagres, que tinha como propósito mostrar ou confirmar o seu senhorio, a sua autoridade, a sua soberania, o seu poder miraculoso. Jesus se apresenta, ele traz o ensinamento, e entre um ensinamento e outro, ele operou sinais. De acordo aqui com a narração do Evangelho de João, Jesus realizou sinais confirmando a sua divindade, confirmando aquilo que ele é, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. E agora, nesta lição 7, nós temos Jesus trazendo um importante ensinamento a Marta, principalmente Marta, porque é do diálogo entre Jesus e Marta que sai aqui importantes ensinamentos que fazem parte do fundamento do cristianismo, que é a crença na ressurreição, a crença na vida eterna. Através desse diálogo entre Jesus e Marta, ficou consolidado, solidificado, ficou claro para nós que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que creem em Jesus como seu Salvador não permanecerão mortos, ainda que morram fisicamente, ressuscitarão para viver a eternidade com o Senhor. Esse ensinamento, esse conceito, esse entendimento que nós temos se tornou possível a partir desse diálogo que Jesus teve com Marta e Maria, mas principalmente aqui com Marta. Vocês vão ver aqui no capítulo 11 do Evangelho de João que esse assunto foi difundido, foi de alguma forma apresentado através do diálogo que Jesus teve com Marta. E é interessante você observar que nesse capítulo 11, Jesus fala da ressurreição e a vida, e ele opera um milagre extraordinário, ele opera um milagre grandioso para confirmar aquilo que ele está falando. Então ele fala que ele é a ressurreição e a vida, e para comprovar, para confirmar o que ele está falando, ele ressuscita Lázaro. Ele ressuscita Lázaro. E nesse processo de ressurreição, Jesus prova, mostra de uma forma muito clara que o que ele está ensinando não fica só em palavras. Também é comprovado pelo sinal miraculoso, pela ação do Senhor Jesus. Jesus disse que é a ressurreição e a vida, e Jesus prova que é quando ele devolve a vida a Lázaro. Só que com um detalhe. Jesus, ele fez outros milagres semelhantes. Jesus ressuscitou outras pessoas. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Tinha acabado de morrer. E Jesus foi lá e ressuscitou ela. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Estava sendo levado ainda para o sepultamento. Mas Jesus se encontrou com essa mulher no meio do caminho, conduzindo seu filho para o sepultamento, e ressuscitou o menino, o jovem. Mas no caso de Lázaro, nós temos uma ressurreição diferenciada. A ressurreição operada pelo Senhor Jesus aqui na ocasião do Lázaro é diferente, é diferenciada, porque Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele já estava morto há 4 dias. Imaginamos que já estava o seu corpo num processo de putrefação. Imaginamos que já estava dentro de um processo de deteriorização. No entanto, Jesus deu a vida a Lázaro. Jesus chamou Lázaro da sepultura e Lázaro ressuscitou. Então, o fato que nós temos aqui, esse último milagre
realizado pelo Senhor Jesus no Evangelho de João, ele é de uma importância muito grande. Ele é de uma relevância muito grande. Porque Jesus não só ressuscitou um homem, uma pessoa. Jesus ressuscitou alguém que já tinha 4 dias de morto, que já estava sepultado. E Jesus reverteu todo aquele processo somente com a sua palavra de autoridade. Lázaro, vem para fora. E o morto ouviu. Olha que coisa linda. O morto sepultado lá dentro da sepultura ouviu. E a Bíblia diz que Lázaro saiu todo enfaixado, todo atado. Saiu até uma distância que podia ser visto por todos, e Jesus mandou que lhe tirassem toda aqueles panos que o enfaixava, que fazia parte do processo de embalsamento, né? E Jesus ordenou que fosse retirado tudo aquilo para que ele ficasse livre, e Lázaro se apresentou completamente ressuscitado, livre, sadio, porque Jesus estava ali operando um grande milagre. Então, essa passagem bíblica aqui, no capítulo 11 do Evangelho de João, ela não pode ser classificada como mais uma ressurreição. Ela é uma ressurreição diferenciada. E no decorrer da aula, vocês vão compreender ainda um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu quero começar aqui comentando o título da lição. Vocês observem que o título da lição está entre parênteses. Quem tem a sua revista aí para estudar deve ter observado que o título desta lição está entre parênteses. O texto diz, né, o título: Eu sou a ressurreição e a vida. Por que está entre parênteses? Porque foi Jesus que citou. Foi Jesus. Essa afirmativa aqui foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Está entre parênteses porque é uma declaração peculiar. É uma declaração única do Senhor Jesus. Foi Ele quem disse que é a ressurreição e a vida. Então, é por isso que nós temos aqui um título que eu posso considerar muito forte, esse título da lição. É um título muito forte e está entre parênteses porque nós temos aqui exatamente a declaração de Jesus. Exatamente como ele disse, está relatado aqui para nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Tem muita coisa sendo dita por Jesus aqui através desta frase. Muita coisa. Jesus está dizendo que a morte não tem poder sobre ele. Jesus está dizendo que ele está acima da morte. Jesus está dizendo que a morte não é limite para ele. Jesus está dizendo que ele tem autoridade sobre a vida. Ele pode dar a vida. Ele pode dar a vida quem ele quiser, quem ele quer. Jesus tem o controle, o domínio, a autoridade, tanto sobre a morte quanto também sobre a vida. Por isso que ele pode fazer o morto ressuscitar. Ninguém tem esse poder. Ninguém pode realizar esse milagre. Esse milagre é um milagre que só quem pode fazer é Jesus. Só Jesus pode realizar esse milagre, mas ninguém. Mas ninguém. Ninguém tem o poder de devolver a vida a outro. Ninguém tem o poder de devolver a vida a um morto. Só Jesus tem esse poder e essa autoridade. E esse poder que nós estamos citando aqui, que Jesus tem sobre a morte, sobre a vida, esse poder que ele tem de ressuscitar
um morto, faz com que Jesus seja diferenciado, faz com que Jesus seja de fato reconhecido como o Filho de Deus, o próprio Deus, porque ninguém tem poder de devolver a vida pertence a Deus, a vida é algo exclusivamente divino, pertence ao Senhor, é Ele que dá e Ele que tira quando Ele quer. E nós estamos aqui no capítulo 11 de João, diante de um texto onde alguém perdeu a sua vida, morreu fisicamente, e Jesus, ao chegar lá, devolveu a vida a ele. Quem podia fazer isso? Que autoridade poderia fazer isso? Qual homem, qual ser humano, qual autoridade teria poder de devolver a vida a alguém? E Jesus fez isso 4 dias depois desta pessoa estar morta, que nesse caso aqui era Lázaro. Bom, o nosso textuário diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículo 25, é o texto que nós temos aqui. Mas nós vamos comentar sobre isso mais à frente. Verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Por que a morte, e no caso a ressurreição de Lázaro, é um fato importante nos evangelhos, principalmente no caso aqui, especificamente no evangelho de João? Por que a ressurreição de Lázaro é um milagre importante que deve ser considerado por nós? Porque quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus traz para nós a esperança de que quando nós cremos nele, nós não vamos sucumbir à morte. Ou seja, a morte não será o nosso fim. Quando nós atentamos para esse milagre realizado pelo Senhor Jesus e percebemos a autoridade que Jesus tem sobre a morte e sobre a vida, então nós passamos a crer naquilo que Jesus disse, que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus provou isso, Jesus provou na prática. Jesus mostrou na prática que aqueles que creem nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu creio na ressurreição dos mortos no último dia. Eu creio na ressurreição daqueles que morreram em Cristo na ocasião do arrebatamento da igreja. Eu creio nisso. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 17. Esses dois textos, eles tratam do arrebatamento da igreja, e dentro desse processo do arrebatamento, os dois textos falam sobre a ressurreição dos mortos. Até diz que os mortos, eles vão passar por um processo de transformação primeiro do que os vivos, porque eles ressuscitarão e nós encontraremos com eles nos ares. Então eu creio na ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Eu creio que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão no arrebatamento da igreja. Isso para mim é uma verdade incontestável, é uma verdade absoluta. Por quê? Porque Jesus prometeu isso. E ele provou, ressuscitando Lázaro, de que ele pode fazer isso e ele vai fazer. Ele disse que haveria ressurreição no último dia. E para provar que haverá ressurreição, para provar que ele tem poder para ressuscitar, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Então esse milagre aqui é muito importante, porque esse milagre edifica a nossa fé. Esse milagre nos traz a esperança. Esse milagre nos dá a convicção de que estamos crendo no Deus certo. Estamos crendo no Senhor certo.
Estamos crendo naquele que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Estamos crendo no único Deus todo-poderoso, verdadeiro, que tem poder sobre a morte e ressuscitará aqueles que são fiéis a Ele. Então essa passagem, ela é maravilhosa e ela edifica a nossa fé. Ela nos faz compreender que ainda que um cristão ele venha morrer fisicamente, ele não permanecerá morto fisicamente, ressuscitará. E aquilo que Jesus disse está garantido o cumprimento. Ele vai ressuscitar e estará para sempre com o Senhor, porque Jesus tem poder sobre a morte e sobre a vida. Tá certo? Leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 11, versículos 14, 15, 17 até o versículo 21, versículos 23 até o versículo 27. Temos aqui um texto maravilhoso, né? Eu recomendaria a vocês a ler todo o capítulo 11 de João. Começa lendo dos primeiros versículos, porque vai ser interessante você observar que Lázaro ficou doente e Jesus tinha saído daquela região porque estavam perseguindo Jesus. Capítulo 10 mostra Jerusalém toda agitada com os fariseus tentando prender e matar Jesus. Então Jesus vai para além de Jerusalém. Jesus atravessa, está já no leste do Jordão, ao leste do Jordão. E lá ao leste do Jordão, bem distante de Betânia, Jesus estava dando ali um tempo, passando por um momento ali, quando de repente chega alguém trazendo a mensagem de Marta e Maria, de que Lázaro estava doente. E o pedido era para que que Jesus fosse correndo. Jesus fosse correndo para lá. Só que, provavelmente, quando esse mensageiro chegou até Jesus, Lázaro já devia estar morrendo. Lázaro deveria ter morrido exatamente naquele momento. E aí, Jesus ainda espera um tempo. Jesus ainda espera mais um momento. Recebeu a mensagem de que Lázaro estava doente. Marta e Maria clamavam pela sua presença. Porque Marta e Maria acreditavam que se Jesus estivesse ali, certamente impediria a morte de Lázaro, mas Jesus ainda resolve esperar um tempo a mais, antes de ir em direção a Betânia. Na verdade, Jesus estava agindo não no tempo de Marta e Maria, ele estava agindo no seu tempo. Às vezes a gente se perde e entra em desespero, entendendo que Deus tem que agir no nosso tempo. Nós esquecemos que o nosso Deus, Ele é Senhor do tempo. E Ele não age, nem sempre Ele age dentro do nosso tempo. Às vezes Ele age dentro do nosso tempo, mas em muitos outros momentos Ele age dentro do tempo dEle, dentro da vontade absoluta dEle. E mesmo Jesus sabendo que Lázaro estava numa situação muito crítica, Jesus esperou por mais um momento, mais um tempo, porque o que Jesus queria fazer lá era grandioso. E era necessário que o tempo passasse para que o milagre fosse maior e o nome do Senhor fosse glorificado no meio daquela situação traumática que a família de Marta e Maria estava vivenciando. Bom, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho aqui. João capítulo 11, versículo 14 em diante. Temos o texto dizendo assim: então Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. Esse primeiro versículo aqui nos mostra Jesus conversando com seus discípulos e dizendo para os discípulos, de uma forma literal, sem metáforas, que Lázaro havia morrido. Porque antes Jesus havia dito que ele estava dormindo. E os discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, a gente não tem que se preocupar, ele está dormindo, está bem.
Mas aqui, havendo chegado o momento de Jesus ir até Marta e Maria, ele disse: Lázaro está morto. Jesus fala no sentido literal. Jesus não usa aqui metáfora, ele fala no sentido literal. Lázaro morreu. Lázaro morreu. E eu vou lá para despertá-lo, para ressuscitá-lo. No versículo 15, diz assim: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Jesus disse assim: eu me alegro de não estar lá. Jesus está dizendo aqui para os discípulos que ele estava prestes a realizar um grande milagre. E ele iria permitir que os discípulos vivenciassem um extraordinário milagre. E para isso era necessário que Jesus não estivesse lá na ocasião, no momento da morte de Lázaro, mas que era necessário que passasse um tempo para que o milagre fosse melhor evidenciado. Até aqui, os discípulos certamente não tinham ideia da grandiosidade do extraordinário milagre que ainda estava para acontecer. Mas Jesus diz aqui: folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quando Jesus retorna para Betânia, ele passa, por Jerusalém e vai até Betânia. Já havia passado 4 dias. Há 4 dias Lázaro estava morto e devidamente sepultado. Portanto, humanamente falando, era um quadro irreversível. Não havia a menor possibilidade de reverter essa situação. No versículo 18 diz: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, ou seja, entre Betânia e Jerusalém havia aí cerca de 2.775 metros, 15 estádios, partindo do princípio aqui que os estádios aqui deveria ser a metragem romana ou grega, 185 metros, cada estádio correspondia a 185 metros, então acreditamos aqui que a distância talvez seria aqui uma distância perto de 3 quilômetros, 2.775 metros aproximadamente 3 quilômetros era a distância entre Jerusalém para Betânia. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria, acerca de seu irmão. Ou seja, a morte de Lázaro trouxe uma comoção na região. E como certamente essa família era uma família querida, a Bíblia diz que muitos judeus foram para a casa de Marta e Maria a fim de consolar toda aquela família. Alguns estudiosos acreditam que Marta era casada com Simão e Maria e Lázaro, talvez, por serem irmãos menores que Marta, moravam com Marta. Talvez, a Bíblia não afirma isso claramente, mas há alguns estudiosos que acreditam que Marta era casada com Simão e Maria e Lázaro moravam com ela. Portanto, a dona da casa seria Marta. Agora, no versículo 20, diz o seguinte: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Aqui nós encontramos a diferença de temperamentos, Marta era uma mulher ativa, uma mulher para frente, uma mulher proativa, que tomava iniciativas. Ela não era uma mulher de ficar recolhida, uma mulher de ficar reclusa. Não, Marta era uma mulher do trabalho. Lembra daquela passagem quando Jesus foi visitar Marta e Maria, que a Bíblia diz que Jesus entrou na casa e Marta ficou para baixo e para cima fazendo alguma coisa aqui ali, arrumando a casa, quem sabe preparando alguma coisa para Jesus comer, e Maria foi logo para os pés de Jesus, se assentou aos pés de Jesus para ouvir as mensagens do Senhor Jesus, e Marta ficou ali agitada e reclamou com Jesus: mestre, o senhor não vai mandar minha irmã me ajudar não? E aí Jesus disse para ela: Marta, você está fadigada, ansiosa,
Maria escolheu a melhor parte, Maria parou para me ouvir. Então Marta, era da natureza de Marta isso. Marta tinha um temperamento ativo, proativo, uma mulher que gostava de trabalho, que tomava iniciativas, era uma mulher para frente, no sentido de ser uma mulher desenvolta, uma mulher de tomada de atitudes. Mas Maria não. Maria era uma mulher de um temperamento mais calmo, talvez uma melancólica, né? Uma pessoa de um temperamento mais melancólico, mais tranquila, mais serena, aquele tipo de pessoa que absorve a dor, o sofrimento, mais calada, mais na dela. Porque a Bíblia diz aqui que quando Marta soube que Jesus estava vindo, ela nem esperou Jesus chegar na casa dela, ela foi ao encontro de Jesus no caminho. Ela foi ao encontro de Jesus. E Maria? Maria ficou assentada. Agora no versículo 21 diz: disse, pois, Marta a Jesus. Ela veio se encontrar com Jesus e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu vejo aqui Marta entendendo que Jesus era a solução para o problema, mas numa visão limitada. Ela tinha uma visão limitada. Ela demonstra aqui nesse versículo que toda a esperança que ela tinha de ver o seu irmão vivo era enquanto ele estava vivo, né? E se Jesus chegasse em tempo, enquanto ele estava vivo. Uma vez que Jesus chegou, depois que ele morreu, me parece que Marta perdeu aqui as esperanças, porque ela diz aqui: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Volta a falar sobre aquela questão do tempo. Para Marta, o tempo já tinha passado. Para Marta, não é que ela estava reclamando, não é que ela estava reclamando de Jesus, mas me parece um lamento aqui dizendo: ah, Jesus, a gente esperou tanto o Senhor, mas agora é tarde. A gente acreditou muito que o Senhor ia chegar em tempo, mas não deu tempo. A gente acreditou muito que o Senhor ia vir socorrer e resolver o problema. A gente estava cheio de esperança, mas a esperança morreu. O tempo não deu. Porque Marta trabalhava com o tempo do homem. Marta trabalhava com uma visão limitada. Tudo nos leva a crer aqui que para Marta era ponto definitivo. A morte do seu irmão era algo definitivo. Não havia mais o que fazer. Pelo menos é o que ela demonstra quando ela diz aqui: se tu estivesse aqui, ou seja, se Jesus estivesse ali enquanto ele estava vivo, o problema estava resolvido. Mas, como Jesus não estava lá, ele morreu. E aí no versículo 23, Jesus responde a ela dizendo: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Só que quando Jesus fala assim, teu irmão há de ressuscitar, no versículo 24, Marta responde de que forma que ela acredita nessa mensagem do Senhor Jesus. Ela diz: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, pelo jeito, não acreditava, ou ela não imaginava, pelo menos, não imaginava que Jesus pudesse fazer alguma coisa pelo seu irmão. Tanto é que ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu acredito, porque era isso que a doutrina ali na lei dizia. Os fariseus acreditavam nisso, e a Bíblia, a palavra de Deus, a Torá também afirmava isso, que haveria ressurreição para os justos. Ela acreditava nisso, mas no último dia, não naquele momento. Ela acreditava que isso iria acontecer no último dia, no dia do juízo. No entanto, no versículo 25, Jesus diz, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26, de todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E ela responde, né? Disse-lhe ela: sim, Senhor.
creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí, o resultado dessa conversa, quando ela diz aqui que ela crê que Jesus é ungido, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, quando ela diz aqui que ela crê que Jesus é o Senhor, depois de ela ter a sua fé provocada aqui pelo próprio Jesus, nessas palavras, Jesus diz, aí Maria vem, né? Marta, a Bíblia diz que Marta manda chamar Maria. Maria vem até Jesus e Maria diz as mesmas coisas que Marta disse, né? Se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E aí a Bíblia diz que Jesus falou para as duas, né? Me leva lá onde ele está. E Jesus foi até a sepultura, estava fechada. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. O lado humano de Jesus. O lado sentimental de Jesus. Jesus teve compaixão, Jesus chorou. Mas depois de Jesus expressar ali a sua humanidade, ele expressa agora a sua divindade. Ele diz, tirai a pedra. E aí Marta, novamente na sua visão limitada, diz, Senhor, mas já cheira mal. Já é de 4 dias. Nós vamos mexer com esse defunto, é meu irmão. Mas não tem mais o que fazer, Senhor. Já cheira mal, já é de 4 dias. Parece que ela queria conscientizar a Jesus de que não era uma boa ideia. Não era uma coisa lógica mexer com o corpo de Lázaro. Já fazia 4 dias. E aí Jesus, ordenando que tirasse a pedra, tirai a pedra. Tirai a pedra. E tiraram a pedra. E quando tiraram, Jesus dá graças ao Pai. E por que Jesus dá graça? Porque tudo estava no controle dele. Tudo estava no controle dele. Ele deu graças porque o que estava prestes a acontecer ali era o maior dos milagres. A ressurreição de um homem que já tinha 4 dias de morto. E a Bíblia diz que Jesus ordena que Lázaro saia. E Lázaro saiu, todo atado, todo enfaixado, mas ele saiu. E aí Jesus ordenou que tirassem a faixa e Lázaro foi apresentado completamente ressuscitado, vivo, para a glória do nome do Senhor. O maior milagre que nós temos aqui registrado, a ressurreição de alguém que já estava morto há 4 dias. Nada na Bíblia é por acaso, viu? Nada é por acaso. Por que Jesus esperou 4 dias? Por quê? Para mostrar o seu poder, a sua autoridade. E existia uma crença entre os rabinos, existia uma crença entre os judeus, de que quando uma pessoa era sepultada, né, a pessoa morria e logo era sepultada, havia uma crença de que a alma da pessoa ficava perambulando por ali durante um tempo. E depois essa alma, vendo que não havia nenhuma possibilidade de retornar ao corpo, ela ia embora. Há alguns estudiosos que acreditam que Jesus, uma das razões que Jesus esperou 4 dias foi para quebrar também essa crença, para valorizar o milagre realizado por Jesus, porque 4 dias era muito tempo de morto, mas o suficiente para mostrar que Jesus é o Senhor sobre a morte, ele está acima da morte, e ele é o Senhor também sobre a vida. Ele está no controle também da vida. Bom, a nossa lição, ela está dividida em 3 partes. Eu gostaria de ler algumas coisas aqui. A introdução da nossa lição aqui está muito interessante. Diz assim: o encontro de Jesus com Marta
ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa fé espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Agora, o propósito desta lição. Primeiro tópico, né? No primeiro tópico nós temos o propósito de Jesus. Primeiro subtópico, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 milagres encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. No segundo subtópico diz o seguinte, o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las, devido ao carinho e amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difícil que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado, nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Que declaração linda, né? Nós temos aqui desse segundo subtópico. No terceiro subtópico, nós temos o seguinte, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar o milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera. É aquilo que nós já falamos. Se Jesus estivesse na casa de Marta e Maria, chegasse lá em tempo de achar Lázaro vivo, Lázaro ia ser curado, mas ia ser apenas mais um milagre. Ia ser apenas mais um milagre. Mas Jesus atrasou dentro do calendário, do horário, do relógio humano. Chegou lá quando Lázaro já estava 4 dias morto. E aí descobre-se que Jesus atrasou no calendário, no relógio do homem, mas no relógio divino ele chegou no tempo certo, porque o milagre se tornou um milagre extraordinário que mostrou que Jesus de fato é o Filho de Deus. Mais do que profeta, Jesus é o Filho de Deus. Bom, nós temos aqui o segundo tópico da lição, que fala sobre o encontro de Marta com Jesus. Primeiro subtópico, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que se o Senhor estivesse presente, quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Segundo subtópico, número 2. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta falou isso, né? Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim a realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. No terceiro subtópico, nós temos aqui promessa de vida.
Na resposta de Jesus a Maria, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crer em mim. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo Jesus recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Ou seja, quem crer em Jesus não morre. Ah, pastor, fulano de tal era um crente fiel e morreu. Ele morreu fisicamente, mas vai ressuscitar naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja. E ele nunca morrerá espiritualmente, porque quem crer em Jesus, como diz as Escrituras, rios, de água viva, fonte de água viva fluirá do seu ventre, ou seja, ele terá a vida eterna, eternamente vivo em comunhão com o Senhor. Bom, nós temos aqui agora o terceiro tópico da lição, que fala sobre a doutrina bíblica da ressurreição. Primeiro subtópico, a ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer em João 5, deixa eu reformular esse comentário aqui que é importante, essa leitura. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, é importante que vocês vejam esse milagre como um sinal, porque Lázaro depois voltou a morrer. Lázaro foi ressuscitado e viveu, acredito eu, um longo tempo, mas morreu. Depois ele morreu. Na verdade, o que Jesus fez ali não era ressuscitar Lázaro para viver eternamente, com aquele estado que ele vivia, com aquele corpo físico. Na verdade, Lázaro voltou a morrer. Só que dessa vez ele aguarda o dia da ressurreição, o dia do arrebatamento da igreja. Então é importante que a gente entenda que aquele milagre realizado por Jesus foi um sinal, foi uma prova deixada por Jesus de que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Deu para compreender? E Jesus deixa bem claro em João capítulo 5, versículo 28 e 29, que haverá ressurreição. E essa ressurreição será um processo miraculoso experimentado por aqueles que crer nele como o Salvador de suas vidas. Bom, no segundo subtópico aqui nós temos da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva de doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Para nós que cremos em Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, a morte não é o fim. A morte é um carrossel que nos transporta à presença de Deus. A morte é um veículo que nos transporta à presença do Senhor e à vida eterna.
Tá certo? E aí nós temos o terceiro tópico, o terceiro subtópico que fala sobre uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação, porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. E aí eu quero pular para a conclusão, para a gente fechar aqui o comentário, que diz o seguinte: esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido a importância desse milagre realizado pelo Senhor Jesus. O sinal que esse milagre representa, ou é, né? A lição, o ensinamento que esse sinal operado pelo Senhor Jesus traz para nós. Aprendemos nesta lição que Jesus é o Senhor sobre a morte e a vida. Ele tem autoridade sobre a morte e a vida. E a ressurreição de Lázaro foi uma prova clara que o Senhor Jesus deixou para nós, de que um dia, ainda que nós morramos fisicamente, mas ressuscitaremos naquele grande dia para estar com Ele na glória. Porque aqueles que creem em Cristo Jesus como Salvador, ainda que esteja morto, viverá. Porque Ele, Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Espero que esse comentário ajude os irmãos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí uma excelente aula nesse dia 18 de maio de 2025, estudando sobre esta lição aqui, Eu sou a ressurreição e a vida. Se vocês gostaram, comente esta lição, compartilhe, convide seus amigos a entrar aqui no nosso canal, a se inscrever para fortalecer o nosso canal também, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.